Fica aí até o final, porque a polêmica tá quente e essa história de Mbappé, protagonista do Real Madrid, ainda vai dar pano pra manga. Depois da eliminação na Champions League, não só o futebol do Mbappé foi questionado, como também sua capacidade de realmente ser o cara do time. E a pergunta que fica é: o sonho merengue já virou pesadelo? Pois é. Basta uma atuação ruim num jogo decisivo para a narrativa mudar completamente. Ontem mesmo, o ex-jogador do PSG, Jérôme Rotten, desceu a lenha sem piedade. Chamou o Mbappé de fracasso retumbante. Segundo ele, o atacante decepcionou coletivamente e individualmente. Duro, mas real. Vamos aos fatos. O Mbappé chegou com status de superestrela depois de anos sendo a referência no PSG e vivendo o sonho de jogar no Real. O time, que já tinha Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Valverde e companhia, ganhou um reforço de peso. Mas, com grandes poderes vem grandes cobranças. O francês não chegou como promessa, mas como realidade. Como o cara que ia devolver o Real ao topo da Europa. Mas até agora, o que vimos foi muita expectativa e pouca entrega nos momentos decisivos. A eliminação para o Arsenal expôs muito mais do que um jogo ruim. Expôs uma crise de identidade no Real. Quem é o verdadeiro protagonista desse time? Mbappé ou Vini? O francês chegou cercado de holofotes. O brasileiro, comendo pelas beiradas, já fez história. Mbappé tem números. Isso é fato. Mas como disse o Rotten, não adianta fazer 30 gols na temporada se nos jogos grandes ele não aparece. Já vimos esse filme. O cara brilha contra time pequeno, mas quando o palco é a Champions e o adversário é grande, ele some. E isso não é discurso de hater. É o que os jogos mostraram. Mbappé teve oportunidades, teve bola nos pés, teve espaço, mas não teve brilho. E isso pesa. E enquanto isso, o PSG, aquele mesmo time que supostamente não sobreviveria sem ele, está nas semifinais da Champions, sem um rei centralizador e jogando de forma mais coletiva. Coincidência? Talvez. Mas fica a reflexão. Será que o Mbappé travava mais o time do que ajudava? Será que sua saída libertou os companheiros? Porque o PSG atual parece mais leve, mais rápido, mais unido. Tem mais. Não é de hoje que a mídia europeia tenta empurrar uma narrativa. Basta um bom jogo do Mbappé que já começam a dizer que ele é o melhor do mundo, que já merece bola de ouro e que o Vini virou coadjuvante. Mas vamos com calma, né? O Vini tá no clube desde 2018, tem 2 Champions no currículo, foi protagonista em uma e decisivo em outra. E não é só histórico não, é atualidade também. Nessa temporada ele tem média maior de participações em gols do que o próprio Mbappé. Ele é regular, ele aparece em jogos grandes, ele decide. E aí, fica difícil comprar esse discurso de que o francês já é o cara do Real. Não é só uma questão de talento, é sobre quem entrega mais, quem veste a camisa e resolve. E nesse quesito, o Vini tá anos-luz na frente. Zidane foi outro que entrou nessa conversa. Disse que para ele, o protagonismo do Mbappé é só questão de tempo e que ele deve ganhar uma ou mais bolas de ouro em breve. Pode até ser verdade, mas até lá tem que mostrar. Porque camisa pesada não tolera promessa vazia. O Real Madrid cobra resultado, cobra entrega, cobra alma. E até agora o francês está devendo. Rooney também deu sua opinião, destacando que o Real está crescendo na temporada e que o Mbappé evoluiu muito desde janeiro. Disse que agora o ataque do Real tem um dos maiores craques do mundo em alto nível. Beleza. Mas e quando mais se precisou? Cadê ele contra o Arsenal? Cadê aquele jogador sanguinário que não divide protagonismo? Porque se ele não aparece nessas horas, quando vai aparecer? E se não bastasse a imprensa lá de fora, aqui no Brasil também já tem gente dizendo que o Vini deveria mudar de time para não ter que disputar protagonismo com o Mbappé. Isso é sério? A gente vai simplesmente aceitar que um jogador que chegou agora, com 0 histórico no clube, vai passar por cima de quem já carregou o Real em fases decisivas? O cara que fez gol em final, que botou o zagueiro no bolso, que calou o estádio cheio. Sim, o Mbappé é bom. Sim, ele é diferenciado, tem explosão, finalização, é uma máquina de fazer gol contra a defesa mal postada. Mas protagonismo não se ganha no marketing nem na expectativa. Protagonismo não se compra com salário astronômico, com contrato de capa de revista. Protagonismo se conquista em campo. É suor, é decisão, é entrega. E se o Vini continuar sendo o cara nos momentos grandes, vai ser impossível tirar esse posto dele. Porque ele entrega, ele representa,
Ele honra a camisa, ele vive o clube. O Vini não joga por status, ele joga por amor. Ele não precisa de rótulo de salvador, ele simplesmente resolve. Seja contra o City, contra o Liverpool ou na final contra o maior rival. E mais, o protagonismo não é só estatística, é postura, é liderança, é atitude, é aquela faísca que acende o time quando tudo parece perdido. É aquele drible ousado quando o adversário fecha tudo. É tomar porrada e levantar. É chamar o jogo mesmo quando a torcida tá tensa. E quando o Real tá com o jogo encrespado, travado, nervoso, quem chama a responsabilidade? Quem busca o jogo? Quem sofre a falta, levanta e ainda vai bater o pênalti? Quem dribla, apanha e não se esconde? É o Vini. Enquanto isso, o Mbappé parece ainda buscar seu lugar. Parece ainda tentar entender o que é jogar no Real Madrid. Não é o PSG. Aqui não basta correr rápido. Aqui tem que pensar rápido, decidir rápido, ganhar. Aqui a cobrança não espera. O Real é um clube de cobrança diária, de pressão constante, de história pesada. E nem todo craque se adapta. E se ele não mudar, vai ser só mais um nome que passou por ali. Mais um que prometia muito e entregou pouco. O Real já viu isso antes. Já viu estrelas apagarem. Já viu jogadores se perderem no ego. Mbappé ainda tem tempo. Ele tem talento de sobra. Mas o relógio corre. E rápido. Porque no Real, você pode ser rei num dia e dispensável no outro. Enquanto isso, o Vini segue jogando, sorrindo e carregando o peso da camisa 7. Sim, a camisa que foi de Cristiano Ronaldo. E ele tá dando conta. Com drible, com gol, com raça. Ele representa o torcedor, ele virou símbolo, ele virou espelho. Ele não precisa gritar que é protagonista. Ele é e ponto. Agora quero saber de você. Já dá pra dizer que o Mbappé é o dono do time? Ou ele ainda precisa provar muito pra isso? Será que o protagonismo vai mudar de mãos? Ou o Vini ainda vai calar muita gente? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa disputa. Compartilha com aquele amigo que sempre defendeu o francês com unhas e dentes. E claro, se inscreve no canal, deixa o like e que Deus te abençoe. Valeu!